Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Faz um tempinho aqui que eu não venho conversar com vocês, mas hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre a Príncipes, né? O selo, se não me engano, é o selo da marca da Ciranda Cultural, tá? Onde a gente encontrou muitos livros mesmo. Eu vim trazer aqui as minhas impressões, dizer para vocês se realmente vale a pena comprar os livros da Príncipes, principalmente sabendo pelo valor que eles têm, né? São livros muito acessíveis. Esse vídeo não é uma propaganda, não é uma publi paga, não é um vídeo pago, tá? Eu não tô ganhando nada para falar da Príncipes aqui. Eu apenas vou falar para vocês realmente como um consumidor, como um leitor dessas edições que a Príncipes vem trazer pra gente. Meu primeiro contato com a Príncipes, ele se dá este ano na Bienal do Livro. Eu não conhecia, tá, Príncipes, não, sendo bem sincero, não tinha ouvido falar. Tinha visto alguns estandes da Ciranda Cultural, mas esse selo Príncipes eu não me recordava de ter visto, tá? Então eu venho trazer aqui para vocês, por exemplo, eu tenho alguns exemplares aqui de livros que eu já li da Príncipes, tá? Então, por exemplo, Memórias Póstumas, de Brás Cubas de Machado de Assis, Tolstói, né, onde ele tem 4 contos aqui nesse livro. A Morte de Ivan Ilitch, talvez um dos maiores clássicos aí do Tolstói, um dos livros mais conhecidos dele. O Chamado Selvagem, que já tem resenha aqui no canal, tá, do Jack London. E El Cid, que também, esses livros que ainda não tem resenha aqui, vão ter resenha aqui no canal, tá, vou fazer para vocês. Esses livros aqui são alguns dos que eu já li, tá bom? Eu tenho aqui algumas edições, tá? Aqui da Príncipes, e aqui embaixo são os nacionais. Então aqui fica a literatura internacional, tá? E aqui fica a literatura internacional, e aqui fica a literatura nacional. No caso, essa literatura nacional, na verdade, fica em outra estante. Fica para lá, não fica aqui nesse lado aqui, tá? Só a internacional, a nacional fica para lá. Tá? Mas eu botei aqui para vocês terem pelo menos uma visão um pouco desses livros, tá? Então aqui, por exemplo, tem aqui Machado, né? Tem o Dom Casmurro aqui, tem Helena, o Alienista, Quincas Borba, tá? Então a gente tem alguns clássicos aqui da literatura nacional, principalmente Machado, porque Machado é essencial, cara, na leitura, na vida de leitura, na vida de literatura, na vida intelectual de qualquer pessoa. Eu acho que encaixa Machado de Assis perfeitamente. Bom, o que falar da Príncipes? As edições da Príncipes, a meu ver, elas são muito bem feitas, elas são muito bonitas, tá? São livros que têm, ó, a orelha aqui, tá? São livros com páginas amarelas, tá? Isso é uma coisa que me incomoda muito mesmo, tá? Livro com página branca me incomoda muito. Eu não sei se é porque eu tenho miopia e estigmatismo. Livros principalmente de páginas brancas transparentes se torna para mim torturante ler, tá? Eu não consigo ler com facilidade livros assim. Livros com páginas amarelas e tendo essa qualidade é uma coisa que a gente encontra aqui na Príncipes, tá? Uma coisa que me chama a atenção, alguns livros, as páginas amarelas são mais grossas do que outras, tá? Então, por exemplo, no Memórias Póstumas, muitas vezes eu me peguei com a página mesmo sendo amarela e aparentemente com uma qualidade muito boa, em alguns momentos ela ficava transparente, então eu conseguia ler o texto atrás. Isso é um ponto negativo, mas não são em todos os livros, tá? Então eu não sei dizer se os livros que tem mais páginas acaba acontecendo isso, para baratear a impressão, e os livros com menos páginas, as páginas são mais grossas. Por exemplo, eu não senti isso no Chamado Selvagem. Chamado Selvagem, em nenhum momento eu vejo a página de trás, tá? Então, esse é um ponto a se considerar. Os livros da Príncipes eu vejo principalmente, né, fazendo esse trocadilho, para pessoas que estão começando a ler. Querem começar o seu hábito de leitura, não tem muito dinheiro para investir em grandes edições, também às vezes tem medo de não gostar do livro que leu e gastou um dinheirão no livro que leu
e vai ter que revender, vai ter que, né, vender no sebo, vender para outra pessoa. Às vezes a pessoa não gostou do livro e ela gasta um dinheiro muito grande, porque a gente sabe que os livros hoje no Brasil, gente, os livros estão absurdamente caros. Essa é a verdade, os livros estão absurdamente caros, a tendência é aumentar, tá? Então, ainda mais com esse advento também do Kindle, que agora facilita muito. Você anda com o Kindle, você tem não sei quantos mil livros na sua galeria, então isso também acaba piorando de certa forma, né, a galera que gosta de ter o livro físico. Eu sou uma dessas pessoas, minha esposa também. Nós amamos ter os livros físicos, não nos vendemos ainda ao Kindle, e sei que ele é bom, sei que ele ajuda muita gente que não tem hábito de leitura a ler. Não sou um, não tenho nada contra o Kindle pessoalmente, mas as coisas vão acontecendo, a tecnologia vai acontecendo, e muitas vezes ela acaba substituindo outras plataformas, outros tipos de entretenimento, como é o livro físico, tá? Então, os livros físicos são caros, tá? Muitas obras são caras. Então a Príncipes, ela vem trazer, aparentemente ela tem uma proposta de trazer grandes clássicos de uma roupagem mais simples, mas sem perder tanto uma qualidade, tá? Eu acho que a qualidade dela é bem satisfatória. O que eu acho que você deve se atentar nessas questões da Príncipes, tá? Nós temos clássicos gigantescos, como por exemplo Dom Quixote. Dom Quixote é um calhamaço, gente. Você vai encontrar o Dom Quixote da Príncipes, provavelmente ele vai ser pequeno, porque é uma adaptação e eles fazem questão, eles mostram para vocês. Então vem escrito aqui provavelmente adaptado do texto original, alguma coisa assim, alguma adaptação. Esse aqui, por exemplo, do Chamado Selvagem, é texto integral traduzido do original em inglês. Então aqui de fato é o texto original, o livro original, tá? O Chamado Selvagem original está aqui traduzido em português. Eu não sei também quem são os tradutores. Essa questão tem muita gente que conhece os tradutores, a tradução e tal. Então eu não sei se a Príncipes tem um investimento alto em grandes tradutores, tá? Principalmente na literatura russa. A galera pega bastante disso. Então, por exemplo, o Ivan Illich é texto integral traduzido do russo. Então aqui, por exemplo, você não vai ter um problema de uma adaptação, porque o texto integral está aqui, do russo veio direto para cá traduzido, tá? Mas você pode encontrar outros livros que serão traduzidos de outra língua. Então, por exemplo, esses 4 contos aqui do Tolstói é um texto integral traduzido do inglês. Então, se na tradução do inglês, do russo para o inglês, se perdeu algo, você vai ler essa tradução desse inglês que perdeu algo. Então isso é um ponto que você deve considerar, tá? Provavelmente não se perde, tá, gente? Então, por exemplo, 4 contos. Dificilmente você vai perder alguma informação realmente relevante em 4 contos, tá? Um livro curto, fininho, tá? Dificilmente você vai perder uma informação. Mas, por exemplo, o Conde de Monte Cristo, que é um calhamaço, né? Se não me engano, a gente tem aqui essa edição, tá? Da Clube da Literatura Clássica. Olha a grossura desse livro. Conde de Monte Cristo, uma edição belíssima do Clube da Literatura Clássica, tá? Mas assim, gente, um livro dessa grossura, desse detalhamento, se você encontrar o Conde de Monte Cristo nessa finura aqui, não bate. Então você tem aí uma adaptação, você tem aí alguma coisa que foi perdida. Então fiquem atentos a isso. Então, por exemplo, a literatura nacional, gente. Texto integral. Literatura nacional você vai encontrar basicamente todos os textos integrais. Não vi nenhum livro da Príncipes que literatura nacional você tenha um texto que não seja integral. Não tem por que não ter. Tá? Então, meu veredito sobre a Príncipes é: comprem, principalmente se vocês estão começando na leitura, tá? Contos nacionais, livros nacionais, comprem da Príncipes. Vale muito a pena, são livros baratos, são livros que você não vai gastar uma grande fortuna, tá, fazendo. Por exemplo, livros do Machado, eles lançaram um box recentemente do Machado de Assis, mas eles têm as edições individuais. Gente, você leu, sei lá, Dom Casmurro, você amou Dom Casmurro. Você amou o livro.
compre depois uma edição de luxo, uma edição que você queira ter na sua estante, talvez, que você não vá mexer tanto, dependendo, né, para deixar a sua estante mais bonita, não sei, tem muita gente que gosta de fazer isso. Então compre, mas leia primeiro e veja se você gostou. Né? Dom Casmurro, para mim, é a minha obra favorita do Machado de Assis. A gente tem 2 edições, eu não li na edição da Príncipes, por exemplo, eu li em outra edição. Mas eu teria uma edição de luxo de Dom Casmurro? Provavelmente sim, porque é um livro que faz parte da minha jornada como leitor. Então, para mim vale muito a pena, né? Para mim vale muito a pena, por exemplo, ter um Dom Casmurro numa edição mais bonita. Mas, provavelmente, apesar desse livro aqui ser sensacional, e eu recomendo a todos vocês, tá? Leiam Tolstói, leiam esses 4 contos que existem aqui, são excelentes. Mas, por exemplo, eu não vou, provavelmente, comprar uma edição de luxo desses 4 contos. Eu não vou comprar uma edição mais cara, gastar um dinheiro neste livro, sendo que já está aqui os contos originais, né? Já me foi útil aqui. Mas eu não vejo a necessidade de comprar, no caso do Tolstói, dessa edição. Né? Talvez, por exemplo, Crime e Castigo, do Dostoiévski, Guerra e Paz, do Tolstói. Talvez esses a gente compre em edições de luxo, edições mais bonitas e tudo mais. Porém, no momento, um livro simples desse não tem essa necessidade. Então, vale a pena você comprar um livro desse da Príncipes. Você vai economizar muito dinheiro, você vai ter um engrandecimento na sua cultura, você vai ler, você vai conseguir ler. É um livro bem feito, é um livro bem acabado, como eu disse. Os livros eles vêm com orelha, páginas amarelas, o tamanho de texto muito bom para ler. Eu tenho 4 de miopia, gente. Então, assim, o texto aqui, para mim, está excelente, o tamanho do texto, tá? Então, vocês podem comprar esses livros. Lembrando, mais uma vez, não é uma propaganda esse vídeo. Eu não estou ganhando nada da Príncipes para fazer esse vídeo. Inclusive, Príncipe, se quiser patrocinar aqui o canal, ajudar a gente, divulgar mais livros, estamos à disposição. Mas não é um vídeo pago por eles, tá? Então, assim, a minha única e meu compromisso aqui é passar para vocês, realmente como eu, o leitor, como eu, minha esposa, né? A gente tem esse hábito de leitura, eu tenho adquirido mais esse hábito de leitura, estou aprendendo com a minha esposa, na verdade, a ter esse hábito. Ela é uma leitora voraz. Eu estou aí, digamos assim, engatinhando em literatura, porque eu lia muitos livros técnicos, então a minha prateleira aqui de livros basicamente são livros técnicos de história, não são livros de literatura, de contos e tudo mais. Então, eu recomendo muito a vocês, é uma ótima forma de vocês iniciarem na literatura, uma ótima forma de vocês começarem a ler mais. É muito importante ler mais, cada vez mais, tá? O engrandecimento pessoal que vocês têm é muito forte. Tá? Então, vale a pena, leiam mais livros. E, Léo, não tenho condições de comprar livros de edições caras, de edições muito bonitas, edições de luxo, edições realmente fantásticas. Cara, compre livros da Príncipes, que você vai ter livros de uma qualidade muito boa, uma beleza estética muito legal, tá? Vale muito a pena. E vocês vão conseguir ler mais livros de qualidade, tá bom? Então, fiquem atentos apenas a essa questão da tradução, que eles informam, então isso é muito importante, eles informam, eles não escondem eles não são omissos nisso, eles demonstram para você, são honestos. Então, você consegue ter livros de grandes clássicos por um preço bem abaixo, um preço que vale muito a pena adquirir no mercado, e eles conseguem competir com grandes autores. Então, eu recomendo para você que está iniciando, e você que não tem tanto dinheiro assim para dispor de livros de alto padrão, de qualidades absurdas, vocês possam ler esses clássicos e evoluir cada vez mais na sua questão pessoal e também literária, tá bom? O vídeo é esse, fica por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.